Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Olá Investidor, o podcast mais valioso da sua semana. Estamos aqui na sequência do TAD TC News, por isso eu já agradeço de saída ao Gabriel Medina, a Cami Nascimento, também a Carol Souza que fizeram aqui o programa. E obrigado especial a você que segue com a gente a partir de agora. É de lei, hein? Toda quinta-feira, a partir de 6h30 da tarde, a gente se encontra aqui na nossa programação. Hoje, pessoal, o assunto é seguro. Vamos falar sobre o setor de seguros, um segmento muito importante. A gente vai entender mais e melhor como ele funciona na prática. Você que já fez algum consórcio na vida, certamente vai se identificar muito com essa conversa. É uma boa? Não é tão boa assim? Quais são as besteiras que a gente ouve falar por aí e não são verdades? Tudo isso a partir de agora. E se você tiver alguma dúvida, escreve pra gente no WhatsApp da Alegria. DDD 11, número 9, 3726-1318. Por quê? O nosso convidado hoje é parceiro, contribuidor do TC. Eu estou me referindo ao Fernando Brito, que está aqui ao meu lado, e ele vai nos ajudar a entender mais e melhor esse mundo importantíssimo. Olá, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, Custódio, tudo bom? Muito obrigado pela participação aqui, é um prazer estar com vocês. E é tema polêmico, né? Consórcio, é um tema meio cabuloso. A ideia aqui é fazer um bate-papo um pouco mais contraído e tentar levar com leveza, efetivamente, um tema que nem todo mundo domina, e quando acha que domina tem pegadinhas, e é fazer um bate-papo super aberto e sempre aberto a tirar dúvidas da galera. Agora, se a pessoa que está nos acompanhando aqui, você investidor e investidora, nunca fez um consórcio na vida, certamente você já conhece alguém que fez. Né? Eu me lembro quando era menino, meu pai, ele entrava num consórcio atrás do outro, era carro, era moto, aí era contemplado, ia lá, entrava em outro. Falei aqui com o nosso Andrezão, o monogâmico, o homem que ama o casamento, tem o mesmo há 30 anos. Falei, Andrezão, já fez consórcio? Falou que já fez também. Então a gente vai entender um pouco mais e um pouco melhor sobre esse modelo de negócio com o Fernando. E como ele é contribuidor do TC, por que eu convidei a você a mandar um WhatsApp para nós? Porque se você ficar com alguma dúvida, realmente, puxa, não entendi, queria ter feito essa pergunta e o assunto não foi abordado, eu consigo pegar a sua mensagem e eu envio para o Fernando e ele te responde. Eu me comprometo aqui a fazer esse meio campo, certo? Então vou repetir de novo. DDD 11, a gente está no coração financeiro do Brasil, região da Faria Lima, por isso o DDD é 11. Número 9, 3726-1318 é o WhatsApp da Alegria. Combinado? Fernando, desde quando você trabalha nesse segmento, nesse modelo de negócio? Legal, Custódio. A gente, particularmente, eu tô nesse mercado de fazer conta, né? Tem a cara de jovem. Eu ia falar, não deve ser tanto tempo assim. Mas nesse mercado a gente tá eu particularmente estou desde 2011. Então vai para 13 anos, 12, 13 anos nesse mercado. E o que te chamou a atenção para trabalhar com consórcio, Fernando? O consórcio em si, assim como seguros, né, como um todo, mas o consórcio ele é uma ferramenta bem interessante. O problema é que ele é muito fácil vender um consórcio, Custódio. O que a gente mais vê é vendedor de consórcio. Você tem pessoas boas, como todo mercado, né? Você tem bons profissionais, tem profissionais que estão ali só pelo dinheiro de curto prazo, tem profissionais que estão ali de fato para ajudar as pessoas. E o que a gente encontra é que tem muita oportunidade desse produto crescer no mercado, mas só que ele tem que crescer de uma forma saudável, porque senão não é saudável para quem contrata. E o que chama a atenção da gente é que falta no mercado muito o alinhamento de expectativa com o cliente. E chamando nessa linha, o brasileiro, de uma maneira geral, é muito mais provável ele pagar um boleto do que ele juntar uma grana e fazer uma TED para uma conta de investimento. Na média, tá? Na média. Claro. Você falou lá, o meu pai fez consórcio Nossa, lá atrás. meu pai sempre fez, Fernando. Tá vendo? Você falou lá, o rapaz tá casado há 30 anos, não é isso? Existe consórcio para casamento, você sabia disso? Não. Será que é isso que o Andrezão fez e nunca contou pra gente? Mas aí tá uma dica. Quem tá querendo ganhar um tempo aí pra poder casar, faz um consórcio e fala com a patroa, ó, quando contemplar, que eu não sei quando, dependo da sorte, aí a gente casa. É uma saída. Pô, você já me arruma uns 3 desse. Tá vendo? Então, assim, pegando de maneira mais ampla, né? O consórcio ele é bem abrangente. Ele pode fazer desde veículos, que é o mais tradicional, de uma maneira geral, quanto imóveis, a gente pode debater um pouco mais, até eletrodomésticos, acredita? Não, tem nunca consórcio de linha branca. Você tem uma característica ali para comprar máquina de lavar, para comprar, enfim, televisão mais cara, inclusive consórcio de serviço. É isso. Quer fazer um implante capilar?
Dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá pra fazer consórcio de qualquer coisa. Dá pra fazer um consórcio... Ou de quase tudo. Qualquer coisa é complexo. Mas indo numa linha do que é possível, tudo basicamente que emite uma nota fiscal, é possível fazer um consórcio. A gente fez uma operação há 1 ano e meio, 2 anos atrás, que era para fertilização in vitro. Fazer um consórcio para FIV, efetivamente. São as pessoas que querem fazer esse procedimento. Não é um procedimento barato. Sim. E eles precisam se planejar para tal. Muitas vezes a FIV ali vai acabar pagando no cartão de crédito. A pessoa não tem o limite do cartão de crédito para poder passar aquele valor inteiro. E a gente acabou criando, em parceria com uma empresa focada nesse ramo, um consórcio de serviço para que quem quisesse realizar o procedimento ou serviço que tem uma nota fiscal FIV, ele pudesse usar um consórcio. Ou seja, um consórcio nesse período de 36 meses aproximadamente, que o cliente pagava por volta de R$400 por mês para um crédito de 12, 13 mil reais. Então existe consórcio literalmente para muitas coisas, mas não para tudo, porque tudo é demais. Ô Fernando, te ouvindo falar aqui, né, eu conheço algumas pessoas que adoram consórcio. Que quando você fala assim, pô, não sei muito bem o que fazer, tô com uma grana, entra num consórcio. Entra num consórcio, depois você dá um lance, vai ser contemplado e tal. E conheço outras que ouvem falar sobre esse tipo de produto e a pessoa não falou em consórcio, fala, obrigado, não, já não é pra mim e tem um certo preconceito. Eu imagino que em 13 anos de experiência, você já encontrou esses 2 tipos de pessoa que eu tô narrando aqui, certo? Sem dúvida nenhuma, né? E o que a gente brinca até nesse mercado é que o problema não é o produto. O problema é a forma com que eu conheci o produto. Não é isso? Porque se você tem 2 tipos de pessoas, uma que ama e outra que não ama tanto assim, não vou falar aí, né? Porque é pesado, mas alguma coisa tá errada. Não é o produto que é o problema. Talvez é a forma com que a pessoa foi apresentada àquela operação. O qual era a expectativa dela quando fez um consórcio. Ou se ele fez para bater a meta do amigo que é gerente do banco. Ele fez por obrigação. Então, quando você tem uma obrigação ao contratar, você não tem um intuito ou uma estratégia, você faz aquilo para pagar uma parcela para ajudar alguém. Ou por obrigação de ter que fazer, porque alguém pediu. E não porque necessariamente você entendeu a ferramenta. O poder que ela tem para poder te ajudar a construir patrimônio, por exemplo. Então a gente entende que o produto não é ruim. O ruim é como você lida com o produto. E como você lida depende da expectativa que você cria. Só que quem cria a expectativa é um outro, não é você. Porque muitas vezes você não conhece um produto e aí te vendem a ideia que é a melhor coisa de todos os tempos. Não, faz aqui que em 3 meses você é super sortudo. Você ganhou no sorteio de colégio, aquela raspadinha que tinha, ou bingo, ou qualquer coisa. Se você ganhou, você pode fazer o consórcio. E isso vai acontecer daqui a 6 meses. Eu não posso falar isso para alguém. Porque eu não sei quando vai acontecer. Isso é probabilidade, é sorte, é estatística. Mas se eu crio uma expectativa e eu não cumpro essa expectativa, eu jogo a culpa pro produto e não pro canal a qual eu tive o contato. Vamos explicar aqui no detalhe o que é um consórcio que pode ser feito, como o Brito já nos ensinou, para quase tudo. Não para tudo, mas para muitas coisas. O que é esse produto, Brito? Legal. Imagina que é uma forma de você juntar fundos com outras pessoas que têm o mesmo intuito. Por que é o mesmo intuito? Porque eu não posso comprar um consórcio de imóvel e aí quando contemplar, eu já explico como contempla, eu comprar um automóvel. Porque não era o meu intuito, e daquelas pessoas, comprar um automóvel. Por isso que eu junto num grupo pessoas que querem comprar imóvel. Ou um bem que tenha um RGI, que eu tenha que deixar lá como garantia quando contemplar e utilizar para comprar algo. Então eu tenho tribos de consórcio. Eu tenho uma para serviço, como eu falei lá da FIV, do implante capilar, enfim, estética, isso funciona bastante. Eu tenho para imóveis, eu tenho para bens móveis, máquinas, até eletrodomésticos, né, linha branca. Primeira coisa, eu junto, é uma junção de pessoas que têm o mesmo intuito de comprar algo. E esse algo é dividido nessas subcategorias, geralmente essas 4 subcategorias. Tem uma administradora envolvida, porque é ela que vai ser responsável por coletar a grana de todo mundo. Então a gente vai entrar aqui em consórcio em 10 pessoas. O somatório das parcelas que a gente paga vai ser o suficiente para poder comprar uma moto. E todo mês alguém vai ser contemplado para comprar aquela moto. Só que eu sozinho não conseguiria comprar aquela moto. Eu teria que ter educação de ficar juntando dinheiro durante vários anos. Eu junto com mais 10, 20, 100, 200 pessoas e faço essa coleta de grana. Para poder alguém organizar isso, tem uma administradora. E essa administradora não trabalha de graça. Sim. Existe uma taxa de administração. Logo, o primeiro diferencial está aí frente ao financiamento. Não existe juros num consórcio. Existe uma taxa de administração que você aceita pagar para uma empresa para ela poder arrecadar o dinheiro de todo mundo e organizar a bagaça do sorteio.
Porque se não tiver sorteio, não tem contemplação, muitas vezes. E você tem ali a obrigação de todo o grupo de consórcio contemplar pelo menos uma pessoa por mês. Só existe consórcio no Brasil. Acredita nisso? Não, por exemplo, não existe consórcio Não do país existe da em América do outro lugar. Sul aqui? Eu tive, inclusive, conversas com outras pessoas de lá de fora, se não me engano. Fui de alguns países da África, principalmente, querendo levar o modelo de consórcio pra lá, porque não tem. Só Isso que eu ia tem no Brasil. falar, Brito. Me chame e vamos ganhar dinheiro, Brito. Estamos aqui levar pra pros isso, Estados meu irmão. Unidos. É isso. Vamos fechar o programa. Já já a gente volta e vai... Não, brincadeira. Nos Estados Unidos não tem consórcio? Não, esse daqui é um produto especificamente do Brasil, né? Foi criado no Brasil, é tupiniquim, por assim dizer. Cara. É um modelo de juntar recursos financeiros. E aí, como que ele se diferencia dos demais? Por que que ele é legal? Por que que não é legal? Você tem uma série de pontas vendedoras. Geralmente quem vende consórcio, quem vende seguro de uma maneira geral, né? Você me apresentou aqui como uma pessoa do seguro, também do consórcio. Tudo que ninguém gosta, né? Quando você fala em seguro... Mas precisa em É vários casos, necessário, né? Ou você vai pelo amor ou pela dor. Sim. Ou já passou por algum transtorno, você acaba querendo fazer seguro, porque já passou na pele, ou porque teve a consciência para isso. Mas é mais provável não ter a consciência e sim a obrigação de acabar contratando. Quando você tem uma ponta vendedora, que é o contato com o cliente, a qual, óbvio que todo mundo tem meta, todo mundo tem que entregar números. Mas se você tem uma ponta vendedora de contato que não passa uma boa experiência para o cliente, aquilo automaticamente traumatiza o cliente. E aí acaba deixando uma resistência muito grande para ser quebrada. O que a gente vem tentando trabalhar é como criar um racional financeiro através de um produto que é super marginalizado. Agora um pouco menos. Quando que o consórcio faz super sentido? É para aquele cliente... Um parênteses. Para quem é o consórcio, na sua opinião? Isso. Eu ia chegar nessa pergunta. Para quem é o consórcio? Para quem você acha que é o consórcio? Eu vou trazer aqui a experiência da minha família. Perfeito. Quando você está começando ali a ganhar um pouco melhor o seu salário, você ainda não tem condição de comprar à vista um bem, mas você fala, olha, eu quero chegar até lá, mas eu posso esperar ainda uns 2, 3 anos, não precisa ser agora. Então eu começo a pagar esse consórcio e tem ali alguns bons meses para ser contemplado. Então estou pensando ali em uma galera que tem entre 20, 30, 35 anos. Perfeito. Idade errado? média. Não, tá totalmente certo. É? Só que não é só isso. Tem um caminho. Você tá certo, mas tem outros caminhos. Idade média da galera que contrata, na grande maioria, vai de 25 a 44 anos. Legal. É um estudo que a gente conseguiu puxar. Geralmente entre 25 e 44 anos. São as pessoas de 25 que começam a entrar no mercado de trabalho, começa a ter uma autonomia um pouco maior, né? Começa a tentar, eventualmente, morar com os pais. E aí, por morar com os pais, ele tem um saving maior de grana. E aí já pensa em comprar um automóvel para fazer uma viagem, ou comprar uma casa para morar sozinho, comprar um flatzinho, enfim. E a galera até 44 anos, 45, que tá construindo patrimônio, mas não chegou até lá, né? Não chegou lá até então. Mas eu vou ser mais simplista ainda. Todo mundo que é sortudo pode fazer um consórcio, concorda? Concordo. Porque, se você é sortudo... Pode ser Tem gente que faz e é contemplado de saída, né? Tem, mas tem de tudo Que também, sorte. né? É que fica muito tempo e não é. O cara né? que passou embaixo das escadas, chutou uns 3 gatos várias vezes. E não consegue no primeiro mês. E talvez no primeiro ano. Mas você vai ter de tudo. Então o que a gente brinca ali no final dos contos, né? Você tem que ser, no mínimo, sortudo. E se você não for sortudo? Aí você tem que ter grana, porque você dá um lance e antecipa a sua contemplação. Mas eu ia falar essa parada do lance. Porque eu me lembro que meu pai sempre falou isso. Né? Falou assim, meu pai sempre fez muito consórcio, principalmente para automóvel. Carro, moto, sempre fez. Era molequinho, me lembro do meu pai falando, entrei em mais um consórcio, conversando com a minha mãe. Mas ficava louca, porque falava assim, pô, mas outro. Que ele pegava, era contemplado, sei lá o que ele fazia. Vendia o carro, entrava em outro consórcio. Flipava, ele já estava no mercado financeiro lá atrás. Meu pai sempre gostou desse negócio de consórcio. E aí ele falava assim, não, mas é bom, porque aí eu tenho uma grana e eu vou dando um lance. Se tiver algum lance maior do que o meu, beleza, não sou contemplado. Mas às vezes, ele, sim, eu me lembro, não lembro do meu pai ficar mais do que um ano em consórcio, mas não por sorte, vez ou outra ele era sortudo. Por estratégia. Mas porque ele conseguia dar um lance. É isso. Então o consórcio, ele não foi feito para um tipo de pessoa. Quer dizer, os azarados podem ter também. Os azarados que têm grana podem. Mas os azarados que estão quebrados de grana não pode, porque ele não consegue ser sorteado e também não tem grana para dar lance, né? Então ele vai ter que ter o tempo a favor dele. Se você não tem prazo, não tem problema nenhum, entre num consórcio, faz total sentido. Mas, tirando a brincadeira à parte, no final das contas, na minha visão, nesse mercado há um bom tempo, quanto mais alta a taxa de juros, mais sentido faz o consórcio. Tá. Esse é o primeiro ponto. Você falou que é a galera que está construindo patrimônio ou que não tem o patrimônio para comprar à vista. Sim. Esse recurso. Faz total sentido, obviamente, fazer um consórcio. Mas e para o cara que tem à vista? Faz sentido ele perder um CDI que está 11, 12?
podendo deixar uma taxa de administração que, chutando aqui, tá? Médias de valores, para 200 meses, na média 20% arredondando, você tem 0,10 ao ano. Esses 20%... É durante todo o período. Durante todo o período do consórcio. Não é o ano. É diferente de um financiamento. No financiamento você pensa... Eu tenho um financiamento imobiliário. E eu fiz o financiamento imobiliário na época da pandemia do coronavírus. Perfeito. Então eu já peguei uma taxa que estava boa, porque a Selic, ela estava baixinha. Tá bom, então a minha taxa, ela gira em torno de 7%. Fica nela, não sai dela, pelo amor de Deus. 7%. O que, comparado com essa taxa de administração, é muito mais alto também. Ela é mais alta porque é 7 ao ano, mais TR, né? Isso. Aqui a gente está falando de uma taxa simples, ali você está falando de juros compostos. Sim. No final das contas. Só que... 30 anos é o meu financiamento. 30 anos. Você não deve ter isso de vida, né? Tenho 30. Aí, Vou pagar com 60. Aí, vai dobrar o tempo dele. Mas eu tenho um dado bem importante para você. Sabia que é possível com o consórcio substituir o financiamento e fugir dos juros? Não sabia. Não sabia. Agora você sabe, jovem. Mas, por exemplo, eu fiz um financiamento no Banco X. Eu consigo trocar? Você consegue substituir o teu financiamento por uma carta de crédito contemplada. E como é uma carta de crédito que não tem juros compostos, você tem ali a taxa de administração que é pré-fixada, o que você tem pós-contemplação ou pré-contemplação é uma atualização daquele crédito, consequentemente da sua parcela, na casa do INCC, ou IPCA, ou a média dos dois, dependendo da administradora. Então a gente tem muitos casos, na verdade, onde o cliente não deu a sorte de pegar uma taxa pré bem interessante, que nem a sua, de 7%. Essa é a 7 ou é a taxa nominal? Porque se você botar as outras taxas, sobe um pouquinho, né? Não, é 7. Essa é a 777? Tudo. Literalmente 7 é a 7. É porque a taxa mesmo é 6,7. Aí colocando todas as outras, vai pra 7 chega alguma perto coisa. de 7 alguma coisa. Perfeito. Então a sua taxa, ela tá bem boa. Sim, que eu peguei com a Selic a 2%. Quando que vai fazer sentido substituir a sua taxa por um consórcio? Quando você fizer um consórcio e não dá lance. E você contemplar por sorteio. Porque aí sim você pega todo o benefício do consórcio. Por quê? Vamos fazer a conta de padeiro aqui, literalmente. Vou pegar um crédito de R$1 milhão. Tá. E eu vou pagar 20% de taxa durante 200 meses. Eu tô falando que eu vou ter que devolver para o consórcio. Valor presente, sem atualização nenhuma, 1 milhão e 200. Tudo bem? Então, eu vou pagar 200 mil ao longo de 200 meses. Isso é juros bem pequenininho, comparado a qualquer outro. Se você for financiar pelo mesmo prazo, vai pagar 2 casas. Isso, eu sei quanto eu tô pagando de juros. E eu sei que é uma panca... porque você vê ali quanto você paga mês a mês, você vê lá quanto que você pagou de juros e quanto você pagou de fato o valor que está descontando. Amortização, né? É o valor da amortização. Então, os juros, ele é altíssimo. Exato. Então, qual é a estratégia com o consórcio? E aí alguns clientes vêm buscar a gente, e foi o que você me perguntou, né? Por que a gente está nesse mercado, o que chama a nossa atenção? O consórcio é muito bom? Mas ele serve em todas as situações? Não. Tem muitos clientes que chegam pra gente, eu ouvi falar que o consórcio é ótimo porque não tem juros, tá certo, então eu ouvi certo. E ele é ótimo porque substitui o financiamento. Ótimo, também tá certo. Só que se o cliente ele entra num consórcio achando que ele vai pagar a parcela igual ao financiamento e no mês seguinte ele vai ter o crédito disponível, deu ruim. Porque ele não vai ter. Ele vai ter que pagar a parcela do financiamento e a do consórcio em paralelo. Até ele contemplar o consórcio. E quando que ele vai contemplar o consórcio? Eu não sei. Mas se ele for o cara mais sem sorte do mundo, ele vai demorar pelo menos 200 meses. Concorda? Porque é o prazo máximo do consórcio. E por 200 meses, o seu consórcio tem o quê? 360? O financiamento, desculpa. Isso. Se você for o cara com menos sorte do consórcio, você tem metade do prazo. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos olhar para o mundo real, né? O cliente ele vai ter 2 caminhos. Ou ele faz um consórcio e consegue adequar a parcela junto do financiamento mensalmente, para quando ele contemplar por sorteio, ele conseguir substituir, porque é possível. Você chega no seu banco e fala, tem uma carta de crédito de consórcio contemplada. Eu quero substituir meu financiamento por essa carta de crédito. O banco vai liberar o seu bem. Você vai alienar o seu bem ao consórcio, porque agora você deve para o consórcio as parcelas que faltam, e o consórcio vai pagar à vista para o seu banco. É como se estivesse fazendo uma quitação com o banco. E você faz uma outra alienação do lado de cá. Ou você espera a contemplação por sorteio, e como o nome diz, é sorteio. Eu não consigo te dizer para onde você vai. Pode demorar 1 mês, como pode demorar 200. É uma diferença de 1 dia, 1 mês ou 16 anos. Ou você faz um lance, que é quando você oferta um valor para aquele grupo. Se eu ofertar um lance e não contemplar porque outra pessoa ofertou um lance maior, eu tenho que pagar? Não. Isso é basicamente um blefe que você faz no sistema da administradora.
eu vou dar 50% de lance, supondo. Eu vou dar aqui 500 mil de lance para poder contemplar aquele meu exemplo de R$1 milhão. Aham. O que eu acabei de fazer com essa taxa? Eu dobrei. Porque agora, qual é o meu empréstimo efetivo? 500 mil. Eu botei 500 na frente, só que minha taxa de 20% é em cima de R$1 milhão. Eu continuo pagando do 200 mil de taxa, só que o meu empréstimo é de 500 mil. Eu dobrei. Eu saí de 20% para 40% de taxa. Essa é a conta que as pessoas não fazem, porque elas ficam cegas pela possibilidade que o consórcio não tem juros e que ele pode substituir o financiamento ou comprar uma casa muito mais barato. Quer dizer, talvez não tenha sido um bom negócio. Talvez, se ele pegasse esses 500 mil, se já tivesse um financiamento e amortizasse, talvez fizesse mais sentido. Entendi Do agora. que pegar você tá falando, grana cara. para poder contemplar. E esse estudo a gente faz para as pessoas. E é por isso que você me perguntou o que chama a nossa atenção. A forma com que o brasileiro trata o dinheiro ainda não é a ideal. E Sim. por não ser a ideal, a falta de conhecimento e o contato basicamente é pela internet. Isso daqui hoje, cara, assim, todo mundo fala o que quer. Mas o problema é entregar o que precisa entregar, não é falar o que quer. E todo mundo tem muita oferta para os clientes, e aí não contra um ou contra outros, mas, como eu falei, é muito fácil vender um consórcio. Porque ele é tão flexível e tão barato comparado a um financiamento, o que falta é elemento de expectativa. Eu não posso falar que isso daqui tudo vai acontecer em 6 meses sem dar lance. Eu tô querendo enganar o cliente. E eu sei que eu tô enganando. Só que eu não consigo dormir com isso. E o que a gente entrou no mercado justamente foi para poder mudar essa visão do brasileiro, do próprio trader, do próprio investidor, com relação a essa operação. Porque imagina, pegamos alguns clientes, né, como a gente atua no mercado financeiro, a gente pega cliente que pode comprar o bem à vista. Por que ele vai sair de uma operação que ele está ganhando 120, 130, 140 do CDI, ganhando 15% ao ano, para poder mobilizar isso num imóvel que não vai valorizar tanto assim? Se ele pudesse pegar a metade e poder dar um lance desse crédito, ele tirar os 500 mil que estão aplicados. Imagina a seguinte operação financeira. Aqui eu começo já a entrar para o mercado financeiro, Sim. que é a galera que está nos ouvindo. Então não saiam daí. Quando você contempla um crédito, pode ser por sorteio ou pode ser por lance, você não tem a obrigação de no mês seguinte comprar uma casa. Não tem essa obrigação. O que você pode fazer com um consórcio contemplado? Você pode comprar um bem imóvel, pode ser rural, pode ser de praia, pode ser o que você quiser, prédios. Você pode construir, pode reformar, pode substituir financiamento e, pasmem, pode deixar aplicado num fundo de investimento até a utilização. É isso. Imagina o seguinte cenário daquele mesmo exemplo de R$1 milhão. Imagina que eu tenho 500 mil investido. Aqui está rodando basicamente CDI. Tá ali na renda fixa, super de boa, com liquidez diária, aquela coisa toda. Eu faço um consórcio, números hipotéticos, mas mais próximo da realidade. Faço um consórcio de R$1 milhão. E eu oferto um lance de 500 mil dessa grana que está na minha renda fixa com liquidez diária. Então, estou a 100% CDI, basicamente. Porque quando eu oferto o lance, e aí acontece a assembleia, eu tenho geralmente D+2, D+3 para poder pagar. Se eu não pagar, vai para o segundo colocado. Então é importante também tem que essa ser estratégia. rápido. 2, 3 dias tem que pagar. Não adianta a gente fazer um planejamento, contemplar um bocado de cota para o cliente se ele não tem liquidez. Uhum. A gente fez uma operação dessa, um rápido parênteses, fiz uma operação dessa para o cliente comprar um Jaguar. Compramos 480 mil, se não me engano, foi o valor do crédito que ele comprou. 4 cotas, super feliz. Contemplação que a gente estimou em 4 meses, 4 ou 5 meses, porque eles tinham dinheiro pro lance. Qual foi a nossa falha? A gente contemplou todos no primeiro mês. E cadê a liquidez dele? Ele não estava preparado para isso. Ele acabou só conseguindo honrar com metade. E aí tivemos que contemplar no outro mês, porque foi pro terceiro e quarto colocado, as outras duas que ele não contemplou. Entendi. Tivemos que contemplar nos outros meses. Então deu tão certo que deu errado. Porque a gente Foi muito rápido. Foi muito rápido, mas não é o padrão. Só que como a gente tem um estudo dos lances históricos, a gente consegue ter uma probabilidade. Se você der um lance de X valor, a chance de você ser contemplado é boa ou ruim. Porque se esse lance fosse ofertado nos últimos 10 meses, teria contemplado em 7 dos 10. Entendi. Então tem um 70% de chance de você contemplar com esse percentual. Esse estudo a gente faz pro cliente. De Legal. viabilidade técnica, né? E aí, nesse caso específico, ele não tinha liquidez. O que eu quero dizer? Não adianta você fazer um baita estudo de consórcio se você não alinha com o cliente, porque ele vai precisar da liquidez para poder pagar essa operação, tá? Então imagina aquele cenário voltando, fechei parênteses, R$1 milhão, eu tenho 500 mil aplicado a CDI. Dei um lance de 500 mil. Supondo que eu contemplei com esse percentual de lance, 50% aproximadamente. Eu tenho que pegar esse 500 que está aplicado a CDI e pagar para o consórcio. Sim. Certo? Agora eu tenho um crédito contemplado de R$1 milhão. O que eu faço com R$1 milhão? Eu compro uma casa, um flat, faço o que eu quiser. Você tem 1 milhão. Você pode gastar 1 milhão
dentro daquela tribo que você falou, Exato. dentro daquele... Você contemplou, né? Você foi contemplado dentro de um consórcio para comprar uma casa. Você não vai poder comprar um carro de R$1 milhão, mas casa na praia, casa na cidade, casa na cidade dos seus pais, onde você quiser, você vai poder gastar esse R$1 milhão sendo imobiliário. Se você fez um consórcio de automóvel, beleza. Aí se foi contemplado no valor, vai ter que ser no automóvel. Mas você tem alguma coisa ali que vale bastante dinheiro que você vai poder gastar como você quiser. Você tem literalmente o poder de barganha. É. Porque pro vendedor, ele tá vendendo pra alguém que tá com dinheiro na mão. Você vai pagar à vista. Pra ele vai entrar à vista. E, assim, é o poder de um financiamento. Pra quem tá vendendo, ótimo, desde que a documentação esteja ok. E você pode usar até 10% do crédito pra poder regularizar a documentação também, tá? Então, Legal. Isso depois é a bom gente saber. entra nas nuances. Mas pra poder fechar pro trader, que tá nos ouvindo ali, que tá nos vendo e ouvindo. Você tirou 500 mil do CDI, tá rodando a 11 alguma coisa, e agora colocou numa carta de crédito. Não tem mais os 500 mil, mas tem o direito de utilizar 1 milhão. E o que você faz em paralelo? Você continua pagando a parcela. Se a parcela era X, agora ela é metade do X, porque você já antecipou 500 mil reais em parcelas. Sim. E até por isso que você foi contemplado. Então tua parcela cai pela metade. Só que enquanto eu não utilizar o meu crédito, ele está rodando por volta do CDI. O que eu acabei de fazer? Eu vou arredondar números. Supondo que o CDI estivesse a 12. Ele tem 1% ao mês. Ele estava ganhando 5 mil reais com essa renda fixa com liquidez diária. Sim. Com esses 500 mil. Quando ele tira esse dinheiro da renda fixa, dá um lance no consórcio, agora ele tem um crédito de 1 milhão, esse mesmo 1 milhão está rodando o CDI. O mesmo 1%. Ele tá ganhando 10. Ele dobrou. É como se fosse uma renda fixa do mercado imobiliário com liquidez diária para compra de um bem rodando era 200 do CDI. Bugou? Buguei, mas eu fiquei pensando o seguinte, aí quanto tempo eu tenho que usar esse dinheiro? Porque eu poderia deixar esse dinheiro rendendo, sei Não lá. tem prazo. Não tem prazo? Até o final do consórcio, 200 meses. E você pega em cash no final. Eu poderia deixar rendendo esse valor. É uma segunda carteira de locação. É isso que eu fiquei pensando na hora que você estava falando, Brito. É pensar de maneira estratégica um produto que é commodity. Um produto que está banalizado. Que você faz para ajudar alguém. Aqui você pode fazer com um racional de se ajudar. Olha, e aí essa carteira, esse produto que eu tenho, esse ativo que eu tenho na minha mão, eu posso deixar ele parado, pegando esse exemplo que você deu, ele vai continuar rendendo, né, o dobro do exemplo, 500 Perfeito. mil, 1 milhão, o dobro do que ele rendia em um CDI, né, num CDB, rendendo 100% do CDI, e aí eu deixo isso até o vencimento da metade das parcelas que eu já adiantei. Perfeito. E aí quando chega o momento, assim, acabou esse processo das parcelas, esse dinheiro cai na minha conta? Exato. Corrigido. E já cai líquido. Porque ele já te dá rentabilidade líquida lá na fonte. Então ele chega para você como uma atualização de crédito do consórcio. Olha, nunca tinha ouvido falar isso. Por isso que eu estou aqui. Nunca tinha ouvido falar isso. Acho que quando você conta essas possibilidades para as pessoas, elas ficam mais ou menos igual assim, tem uma reação semelhante à minha, não? Elas começam a olhar para essa estratégia, para esse produto, Com mais estratégia. literalmente como um ativo financeiro. Não mais uma obrigação. Não mais eu fiz porque tem que juntar um dinheirinho aqui e eu não consigo juntar se não for por isso. Ele vai muito além do cara que precisa comprar algo. Ele pode ser uma composição de carteira para o cara que já tem um patrimônio. Pensando em quem já tem uma grana também. Exato. É muito comum um cliente chegar pra gente, cliente que tem um patrimônio relevante e que tem uma renda relevante, dessa pessoa ela ter uma diversificação de imóveis gigante, né? E a gente acaba utilizando o consórcio como uma das estratégias, não a única, mas uma das estratégias dentro da pizza de alocação dele do ramo imobiliário. Então, se o cara gosta de mercado imobiliário, se ele gosta de fundo imobiliário, que tem lá a rentabilidade mensal e ele tem a receita mensal, né, os aluguéis isentos de impostos, por que não criar uma carteira também de consórcios para poder acrescer a essa renda fixa que ele já tem no ramo imobiliário, através de um crédito um pouco mais barato do que se ele fosse tomar mercado, e sem imobilizar 100% do recurso dele, porque o que não está imobilizado, se ele comprasse à vista, está rendendo. Então a rentabilidade desse recurso que ele decidiu comprar à vista, paga as parcelas do consórcio. Você deu o exemplo aqui, né, de uma carta de crédito na casa de 1 milhão e ele utilizou 500 mil para dar o lance. É isso que você está falando. Exato. Só a rentabilidade que ele tem no crédito, não é que ele vai pagar automaticamente a parcela, né? Mas a composição patrimonial, ela cresce superior ao custo que você tem de parcela.
Assim, eu te falei que sempre ouvi meu pai falar de consórcio e tal, mas nunca dessa forma. A ideia era assim, quero comprar um carro, uma moto, vai lá, é contemplado, aí dá um lance, opa, foi contemplado, legal. Aí paga o restante das parcelas, fica com aquele bem, né? A partir do momento que você já é contemplado, você já pode comprar o bem, você fica com aquilo e parte para uma próxima. Nunca com essa visão estratégica de composição de portfólio. Sim, porque, como eu falei inicialmente, né, a ponta vendedora do consórcio sempre foram os bancos. E o banco, ele não necessariamente é estratégico para o cliente. Ele quer fazer o que é mais fácil. Então é mais fácil falar que através do consórcio você não paga juros, e de fato não paga juros, e a parcelinha cabe no seu bolso. Isso é ótimo de falar, porque é fácil de vender, não tem quebra argumentativa em cima disso. Porque todo mundo troca de carro. Todo mundo um dia vai trocar de carro, por que não provisionar a troca desse carro? Mas falar para o mercado financeiro sobre um produto de crédito e o consórcio? Como assim? Se a gente não conseguir trabalhar a parte boa que converse com o mercado, a gente não consegue andar nesse ramo. E é justamente por isso que a gente veio bater um papo hoje de como trazer uma visão diferente do produto que é tão commodity, né? Que não é visto de maneira tão estratégica, para um mercado de investidor, literalmente. Por que não ter como composição técnica uma carta de crédito? Quando você falar isso para alguém, para o teu amigo de bar, tá lá tomando um chopp com a galera e falar isso, nego vai virar a cara. Que é isso? Tá falando o quê, cara? Consórcio? Como assim? É porque falta muitas vezes a informação. Só que a informação correta no momento certo, com os produtos corretos, com alinhamento de expectativa. Esse é o primeiro ponto. Se eu alinhar a expectativa do cliente e a gente entrar num planejamento como esse, tá tudo certo. Eu não posso trazer para ele algo que é utópico. Eu estou mentindo se eu falar para o cliente que ele vai entrar amanhã pagando, sei lá, R$1.000 por mês e daqui a 3 meses ele vai ser contemplado sem dar lance? Não necessariamente. Mas eu estou botando uma probabilidade muito baixa disso acontecer. Você está gerando uma expectativa grande eu nele, estou indo né? para uma fração muito pequena de chance de ocorrer e eu estou colocando isso como verdade. Eu estou omitindo a informação de que existem 900 participantes naquele grupo participando. Então a probabilidade disso ocorrer em 3 meses é 1 sobre 900. Depois 1 sobre 899. E por aí vai. E por aí vai. Só que as pessoas não entendem tanto de probabilidade assim, né? Elas gostam de vender coisa simples e passar para frente. E como eu falei, o consórcio ele é mal visto pela expectativa criada e pela experiência que o cliente teve. O cliente acha que é igual ao financiamento. Por que o financiamento faz tanto sucesso? Porque a gente compra as coisas com emoção. A gente não compra com a razão. A gente não faz conta. Né? Tem até aquela... Você está apaixonado por um carro, não compra. Vai tomar um café. Vai fazer qualquer coisa. Vai jogar bola. Uma semana depois você pensa de novo e volta naquele mesmo lugar. Você vai... Cara, aquele carro não é tudo aquilo não. Eu já vi outras oportunidades aqui. Então o consórcio, ele acaba perdendo para o financiamento porque o brasileiro não se planeja. Ele só pensa em comprar o bem quando ele viu o bem. Então ele encontrou aquele apartamento dos sonhos. Não tem o que fazer com consórcio. Porque eu não consigo te garantir uma contemplação, mesmo que a gente dê um baita de um lance em cima de um baita de estudo. Uma contemplação em 2, 3 meses. Pode ser que ocorra? Pode. Claro que Mas pode. Mas como que vai garantir isso? A gente não garante. Então quem trabalha com garantia em consórcio, a gente tem que dar um pé atrás. Ou você lhe garantir, aí vem muito assim, foi me falado, eu tenho, caso real, 1,5 milhão eu preciso contemplar, eu tenho 300 mil para dar de lance e me garantiram que em 6 meses eu consigo. Nossa! Chegou pra você Chegou um cliente pepino assim, como esse. Se você fizer igual, eu fecho com você. Quer dizer, um cliente veio. Eu achei que tinham te passado o cliente. Não, quer dizer, ele tava tentando negociar. Falou, o que me prometeram no A foi isso. Mas eu conheço você. Eu quero fazer com você, porque eu confio em você, mas faz igual dele. Falei, se você conseguir com que ele escreva o que ele te passou e documente dizendo que se não der certo ele garante, aí eu contrato com ele. Porque essa conta não vai fechar. Então o que acontece é muita promessa nesse mercado. Puxa vida. E o cliente acaba entrando e depois de 6 meses, 7 meses, 10 meses, 1 ano, ele viu que não é aquilo. E aí se frustra. E tudo que ele pagou. O que acontece se eu sair de um consórcio no meio do caminho? Ninguém fala isso pro cliente. Perde o que você pagou, não? Não perde. Mas, imagina, eu tenho lá um grupo com 1.000 pessoas. E eu tenho um prazo de 200 meses, que seria para imóvel, na média. Se eu parar de pagar na 24ª parcela, e o grupo tá redondinho, tem as 1.000 pessoas. Se eu parei de pagar no caminho, isso quer dizer que vagou uma vaga, literalmente, né? Sim. Está disponível uma vaga para que você, que queira contratar um consórcio já em andamento, possa contratar. Por que faz sentido alguém entrar no meio de um consórcio em andamento? Mas para isso acontecer, alguém tem que desistir. Sim. Faz sentido porque a partir desse momento que eu entro em algo em andamento, eu tenho histórico. Se eu tenho histórico, eu posso fazer os lances com base em informações.
Eu não posso dizer pra você quanto vai ser o lance de um grupo que tá em formação. Eu não faço ideia. Porque eu não sei como ele vai se comportar. Então eu não posso te dizer. Mas depois de 2 anos... Eu já tenho 2 anos de Tem um histórico. histórico. Eu tenho um histórico positivo. Porque o lance que foi contemplado, o valor é público. Exato. Todo mundo sabe. E eu consigo ter acesso. Como a gente tem acesso aos administradores, a gente consegue saber quem deu o maior lance, qual foi o valor, quantas cotas foram contempladas. Isso acaba sendo público para quem tem acesso de fato à informação. E a gente trabalha com essas informações para poder criar os estudos. E aí esse cliente que parou lá no 24º mês de pagar, para poder vagar para você entrar lá e contemplar mais rápido, o dinheiro dele vai para onde? Né? O dinheiro dele acaba indo para um grupo de inativos. Assim como eu tenho um consórcio de pessoas ativas que pagam um consórcio, eu tenho um grupo de inativos, são os que param no meio do caminho. E todos os meses tem um sorteio. E aí é pela Caixa Econômica que tem que fazer, por ser um sorteio. E tem um número que eles utilizam. O número 738 foi contemplado esse mês. Se o número 738 ainda não foi contemplado e ele está adimplente, ele vai ser contemplado e ele vai poder usar o crédito dele, como ele quiser. Ou deixar aplicado, ou comprar um bem, o que for. Se a minha cota é a número 700 e está cancelada, ele vai pegar o número mais próximo dessa cota que foi contemplada. Se for a minha, aí eu sou sorteado neste grupo que parou de pagar, que está inativo, para poder pegar meu dinheiro de volta. Entendi. É por sorteio. É por sorteio. Então existe um sorteio para contemplar todos os meses. É obrigação do consórcio contemplar pelo menos um por mês, por sorteio. Quem parou de pagar também vai ser contemplado e tem que estar próximo desse número que foi contemplado para quem estava ativo. E aí você pega seu recurso de volta. E aí pode ter um pênalti de 10, 20, 15% que tem ali para poder a operação se pagar em si. Mas você não para de pagar e no mês seguinte pega o teu recurso de volta. Não é assim que funciona. Só que quem entra num consórcio com a ilusão de que em 6 meses, 1 ano, vai contemplar com 10% de lance e 20% de lance, não sabe disso. E o cara entra, ele tem um sonho, então você trabalha muito com o emocional da pessoa, ele acaba entrando de gaiato. Daqui a 1 ano e meio ele cancela, e aquele dinheiro que ele deixou? Já não serviria para ele dar uma entrada no financiamento? Já. Então tem muito cliente que chega pra gente querendo um consórcio para poder contemplar em 1 ano, mas tem 10, 20% de lance. A gente fala, não é consórcio para você. Para você é financiamento. Vai para lá, aumente o máximo de prazo que você tem, porque não adianta falar com ele que não faz sentido o financiamento. Primeira coisa é emocional, né? Muitas vezes você tem pressão de casa pra poder casar. E aí o casar, quem casa quer casa, né? E aí você tem eu quero manter meu casamento ativo. Então você, irracional na parte financeira. E aí qual é a estratégia que a gente coloca pro cliente? Tudo bem, entra num financiamento, porque hoje você não tem essas condições de dar um lance competitivo, dado que você me deu um prazo de realização do seu sonho. Mas será que cabe para você, além da parcela do financiamento, uma parcela de consórcio? Para poder lá na frente você substituir esses juros compostos através de um juro simples? Porque aí você troca os juros do financiamento imobiliário, já que se você for contemplado, você vai pagar o banco, e aí você passa a ter que, né, continuar pagando as parcelas do consórcio, já que você foi contemplado, mas aí o valor ele é consideravelmente mais baixo, principalmente se a gente ponderar aqui os juros compostos. E aí qual é a estratégia? Se você então eu posso fazer os consórcios que você falou para mim, essa modalidade. Exato, para substituir o teu financiamento futuro. E com qual estratégia? Não faz sentido ter um financiamento de R$1 milhão. Não faz sentido fazer um consórcio de R$1 milhão. Só se você fosse contemplar rápido. Conforme você passa o tempo, o seu financiamento é amortizado. Sim. Mesmo que pouquinho, né? Mas sim. Mas ele vai caindo. E conforme o tempo passa, o crédito do consórcio ele atualiza para cima. O INCC / IPCA, tem uma média ali, assim como sua parcela. Eu faço um consórcio de 600 mil. Isso que eu ia falar, um pouco abaixo. Eu já faço porque em algum momento eles vão se cruzar. E eu não vou contemplar, dificilmente eu vou contemplar no mês seguinte esse consórcio. Eu vou contemplar, escala, 90 meses, 100 meses, que seja, 80 meses. Eu nunca tinha pensado nisso. E aí você junta as curvas lá na frente, pagando uma parcela mais barata de consórcio, até porque você tem que pagar o financiamento em paralelo. Então você se aperta um pouquinho, mas nesse momento você acaba de trazer racionalidade para a compra do ativo. Você comprou aquele ativo inicialmente pela emoção. Você viu, se apaixonou, não tinha condição de comprar à vista, financiou porque dava na parcela no bolso. Isso. E manteve o casamento. E como que você trabalha para redear a parte irracional com racionalidade do consórcio? Só que sendo bem trabalhado. Sendo feito de maneira correta. E não sendo comprado para poder ajudar alguém. Mas muito legal. A gente falou bastante aqui, eu vou reforçar o WhatsApp. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, aí pode mandar no nosso WhatsApp. Eu sempre estou olhando na hora do almoço de negócios, junto com a Duda, o pessoal do Manhã TC News também.
Tem alguma dúvida, eu pego e encaminho aqui pro nosso Fernando Brito, tá bom? DDD 11, número 937261318, WhatsApp aqui da TC News. Ô Fernando, nessa reta final de conversa, deixa eu até compartilhar minha tela e mostrar aqui, né, você que é contribuidor do TC, para você contar para quem tá nos acompanhando sobre essa oportunidade aqui, ó, que tá aí na tela. O que é isso, Fernando? 50% da parcela até a contemplação, entrada zero, taxa de adesão. É uma campanha válida, ó, curto prazo aí, hein, pessoal? Estamos aí na reta final do mês de agosto, é até o dia 31 desse mês. O que é isso, Fernando? É isso. Como eu falei aqui, existem algumas administradoras que atuam no mercado. Essa campanha, por exemplo, é da Porto Seguro. É uma das principais que tem no mercado. É bem tradicional, todo mundo conhece Porto Seguro, né? Sim. Só o nome dela já é sólido por si só. E ela tem uma campanha que é válida para esse mês e acaba agora, no sábado, né, dia 31/8. Sim. Onde possibilita o cliente a pagar metade da parcela que deveria pagar até ele contemplar. Ou seja, se minha parcela seria R$1.000, eu pago 500. Isso louco. serve para quem? Para quem paga o financiamento. Serve pra mim, meu. Exato. Acabei de ter mais um cliente aqui. Vamos lá. Então, essa parcela, sendo a metade do valor da contemplação, ajuda demais quem está acumulando patrimônio, quem quer botar no portfólio financeiro um valor mensal destinado para poder acumular patrimônio futuro. E principalmente para quem já tem um financiamento em andamento e queira lá na frente substituir esse financiamento através de uma carta de crédito de consórcio, que não tem preocupação em dar o lance, até porque talvez não tenha um recurso financeiro. Mas ele já queira planejar a substituição desse financiamento com a carta de crédito de consórcio. Então, a Porto nunca fez uma campanha tão agressiva quanto essa. Geralmente, nas campanhas que eles fazem, ou não tem adesão, que seria uma taxa de administração antecipada de 2%, ou o redutor de parcela são 40%. Nessa operação, um ou outro. Nessa operação, ela aumentou o redutor de 40% para 50% e ela colocou adesão zero. Então, basicamente, ela facilitou a entrada de todo mundo que gostaria de ter um planejamento financeiro iniciado com consórcio. Tá? Bem legal. E a gente montou um simulador específico, a cara da TC, inclusive, onde o cliente ele pode escolher entre carro, moto, né? Veículos pesados ali, maquinário e imóveis. A gente pode fazer uma simulação no imóvel, porque foi o exemplo que a gente pegou desde cedo. Então vamos. Tá? Ó, Então, imóveis. Bora Tá lá, aqui. imóvel. Ó, você pode escolher o exato. tal, a gente vai no imóvel. E aí você pode dizer, ó, legal, você tem em mente o valor do imóvel? Sim. Ou não. Qual é a diferença? Lá embaixo você vai botar o valor. Se tem o valor do imóvel, você bota lá 300 mil, 1 milhão, 700 Boa. mil. Vou pôr Ou aqui, a parcela. 500 mil. Ou a parcela que você queira pagar. Por isso que tem lá a opção de não. Tá bom. Tá? Aqui o que a gente faz? Se clicar não, ele vai perguntar a parcela. E aí, eu quero pagar 1.500 por mês. Entendi. Naquela estratégia de diversificar a carteira. Legal. Vou em não aqui então. Tá. Só pra gente fazer a simulação. Perfeito. Você vai me dizer quanto por mês dá pra colocar aí. Vou pôr 1.000. Perfeito. Milão. 1.000. Ele vai te dizer quais são os créditos que R$1.000 consegue comprar. Então vou colocar aqui em simular. Perfeito. E tem ali pessoa física e jurídica. Por exemplo, para R$1.000 por mês, já com essa parcela reduzida, pode ver que da esquerda para a direita você tem 280 mil, 280, não muda muito. O que muda é um pouquinho a parcela 983 para R$280 mil. Ou 967, ela caiu um pouquinho para os 1.280. Sim. E a última opção 290. 290, é um pouquinho maior. Lá em cima, se você parar para ver, tem a quantidade de cotas. Cota 3, 2 e 1. Ih, quer dizer, tem pouco já, hein? Não. Aqui é a quantidade de cotas eu achei que só tinha mais planejamento. uma. Não. E é aqui que a gente começa a brincar com os traders. Por quê? Eu posso fazer uma cota de 290 e pagar aquele valor de 986. Ou eu posso contratar 3 cotas. Clica ali em escolher, só pra gente poder ver um ponto. Olha lá. Eu posso contratar uma cota de 70, uma de 75 e outra, desce mais um pouquinho. Agora eu entendi o que você falou 135. aqui. Eu acabei de criar uma carteira de consórcio com 3 cotas de valores diferentes, pagando metade do valor, que quando uma contemplar, ela roda a CDI. Depois contemplada, roda a CDI. Ela roda a CDI. Então é muito mais provável contemplar uma das 3 do que contemplar só uma. Sim. Porque eu vou participar do sorteio 3 vezes. Entendi. Aqui é a estratégia. Agora, por exemplo, se eu quisesse aqui, ao invés de contratar as 3 cotas, pegar só uma de 75 mil. Perfeito, clica fora. Aí eu pagaria 263 reais? Exatamente. Aí você mudaria lá no início, né, no simulador. Você vai colocar 75 mil, aparece só essa. Se eu quero contratar só uma cota, não quero ter 3 boletos, eu quero só ter um. Aí você vai ter uma cota única de 290. Se fosse essa de 135 mil, colocasse lá, ia aparecer essa possibilidade de 474 reais. Exato. Pô, legal, Exatamente. hein? Vamos rapidinho aqui aproveitar o simulador tá. e fazer o contrário aqui. Deixa eu colocar... Lá embaixo, desce aí e voltar.
Ah, aqui, ó, boa, voltar. Deixa eu colocar aqui que eu sei o valor do imóvel. Então, eu sei o valor do imóvel, vou colocar um imóvel aqui, vai, de 500 mil reais. Pum. Beleza. Aí, 500 mil. Simular. Olha lá. Olha. 1.756 é a parcela inteira seria o dobro, né? Aproximadamente o dobro, na verdade. Por que não é o dobro efetivamente? Porque para pessoa física tem um seguro de vida. E aí, por isso tem a opção lá inicial, pessoa física e pessoa jurídica. Ah, esse negócio que tá aqui, ó, parcela 50%. Já é o valor da parcela em 50%. Senão, isso aqui ia ser uns Seria o dobro. 3.400. Seria o dobro. Seria 3.200 aproximadamente. Porque ele já tá o seguro de vida embutido. Ah, legal. É, que tá aqui embaixo, ó, avisando, ó, seguro de vida. Exato, 0031. Inclusive, o cliente que quiser contratar, ele acaba tendo que contratar com o seguro de vida, mas a partir da segunda parcela a gente consegue retirar o seguro de vida e devolve para ele o valor da primeira parcela que ele pagou o seguro de vida. Legal, hein? Tá? Então é uma opção que existe dentro do consórcio. E aqui você começa a brincar. Você pode ter 6 cotas ou pode ter uma cota. Qual é a diferença efetiva? A diferença efetiva é a taxa de administração. Lembra que eu falei? Ah, agora eu entendi bem aqui. Entendi. Porque essa taxa essa aqui tá em 19%. Exato. Quanto maior o valor do crédito, menor é a taxa. Porque é mais arrecado. Quanto menor o crédito, maior é a taxa, porque eu tenho mais trabalho. Mas o número de cotas influencia no valor da taxa de administração ou não? Não, o que influencia é o valor da cota, porque cada uma dessas colunas, são 3 que a gente está vendo aqui, cada uma delas é um grupo. Entendi. Que tem lá, cada uma tem 900 participantes. E aí você vai concorrer somente entre eles. Mas olha, Fernando, foi muito legal, Brito, te ouvir. Não conhecia essas... Assim, abriu minha cabeça aqui pensando em consórcio, né? O que eu tinha conhecimento a respeito dessa possibilidade, né, de investimento era pensar lá, quero comprar um carro, vou comprar uma casa, faço consórcio, em algum momento vou ser contemplado, vou lá e compro o meu bem. E é muito além disso. Eu achei muito legal. E também não sabia que o consórcio, essa possibilidade, esse tipo de produto, foi criado aqui no Brasil, que não existe em outros lugares do planeta. É isso aí, é nosso. E é um bom produto. A partir do momento quando você, assim, você me apresentando aqui agora, eu já achava legal, porque minha família, é o que eu te falei, gosta muito de um consórcio. Mas, do jeito que você apresentou, mostra que é um produto que tem várias possibilidades para você olhar para ele. É um produto que faz sentido. Ele não é o único produto. A gente tem vários clientes do lado de cá que fazem várias cotas de 350, 400, 500 mil reais e deixa essa carteirinha rodando. Quando uma contempla, ele compra um apartamento, bota no Airbnb, bota o Airbnb para poder pagar a parcela, ele contrata uma outra. E fica fazendo, trader de imóveis, através de aquisição via consórcio. Porque se ele fosse financiar um apartamento, ele pagaria mais juros, ele teria que escolher o apartamento na hora. O consórcio te possibilita iniciar um autofinanciamento. Sem escolher o imóvel. É o que eu até te perguntei. Falei, beleza, mas a partir do momento que eu sou contemplado, que esse valor está rodando a CDI, qual é o tempo que eu tenho para escolher? Eu posso deixar esse valor rodando? Você falou que eu posso até o fim Não tem prazo. Das parcelas. Não tem prazo. Você pode ser o cara mais indeciso do mundo. E o dinheiro vai estar lá rodando. Muito legal. Ô, Fernando, pra quem quiser, Brito, te conhecer, falar mais com você, como que faz? Eu dei aqui, né, a dica do nosso WhatsApp, porque estamos aqui há 4 anos, o número é o mesmo, então a galera já pode escrever pra cá. Se tiver alguma dúvida, eu vou copiar e vou enviar pro WhatsApp pessoal aqui do Brito. Mas pra quem quiser te procurar, Brito, qual que é o melhor caminho? Se alguém ficou com alguma dúvida, se quer entender mais e melhor, de fato, a campanha aqui vai até o dia 31, essa que você tá vendo aqui junto comigo, ó. Exato. Investidor e investidora, mas certamente haverá outras parcerias. O Fernando Brito é contribuidor aqui do TC, com esse olhar, né, para o mundo dos consórcios, e certamente vai voltar a nossa programação com outras possibilidades. Mas para quem já quiser ter um contato mais próximo com você, Fernando, qual que é o melhor caminho? Tem o LinkedIn, né, que a gente usa bastante. Tá. Então é Fernando Brito. Arroba vai aparecer aqui, Exato, tem no Instagram, GC. Que não uso tanto para isso. Agora tem mais foto da minha filha lá, que tem 6 meses, a Maitê. Que legal. Então é o Fernando Brito, quem quiser seguir também, fique super à vontade. E tem meus contatos aqui, eu posso deixar depois um QR Code para a própria loja, né? Porque essa loja pode ficar disponível para quem quiser depois acessar. Ela tá com a carinha agora da campanha até o dia 31, mas acabando a campanha, a gente tira essa carinha e o simulador continua. Legal. Ele não acaba. Então, mesmo que você esteja vendo esse vídeo depois do dia 31, vai ser o mesmo link, não muda nada. O que vai mudar vai ser basicamente identidade visual. E, obviamente, as parcelas não vão ter esse redutor todo. Ele vai ter um redutor na casa de 25%, não 50%. Vai continuar com benefício, mas não tão agressivo quanto está hoje. E, ó, o Andrezão já sinalizou aqui uma boa ideia, Andrezão. Vamos fazer isso. Eu vou pegar esse link e vou colocar aqui na descrição desse vídeo.
Beleza? Então, quando você assiste o vídeo separado dentro do nosso canal no YouTube, você pode entrar lá na descrição, tá bom? Você vai ver lá, é um dos primeiros links. Vai estar lá, Fernando Brito, saiba mais sobre consórcios TC. Bom, você clica ali e você vai ser direcionado para essa página que você viu agora junto comigo. Beleza? Ô Brito, eu quero te agradecer. Obrigado por ser tão honesto, né? Mostrando o produto para nós, né? Como qualquer coisa na nossa vida, tem um lado positivo, tem um lado que precisa de mais atenção, mas quando a gente tem esse alinhamento de expectativa, acho que o negócio bom é aquele que é ganha-ganha. É bom para os dois lados. E isso só pode ser feito com honestidade. Então gostei muito de conversar com você e já fica o convite para uma próxima oportunidade. Estou à disposição, do que precisar, eu tô aqui de volta. Pessoal, aqui obrigado também pela paciência e o tempo. Espero que não tenha ficado maçante, mas eu acho que tentar trazer de uma maneira diferente, né? Um pouco mais leve, um assunto que é mais pesado. Quando você iniciou o consórcio, eu falei, ih, já estão se tremendo. Mas na verdade não, quando a galera começa a entender um pouco mais com essa visão diferente, eles entendem como você caiu na real, né? Eu tô nesse mercado, muito legal. Eu tô no mercado há tanto tempo, eu conhecia o produto, mas não dessa forma. Não então, conhecia. Quando a forma muda e você entende as usabilidades, isso acaba indo pro infinito de possibilidades. Só para reforçar o que você já falou, alinhamento de expectativa. É o que rege esse mercado de consórcio. Pessoal, obrigado. Tô aqui à disposição e tô pronto pra próxima. Fechado, Brito. O convite já tá feito aqui publicamente. Ó, pessoal, dessa vez a gente ultrapassou um pouco o horário aí. Geralmente são 40, 45 minutos. Hoje foi mais porque realmente a gente precisava entender um pouco melhor como funciona esse produto. Quero agradecer a audiência, a parceria de sempre. Me empolguei na conversa, não pedi o like, né? A direção fica brava. Então, ó, pra eu não levar uma bronca, quem tá ouvindo até agora, o momento é agora. Esse é o instante. Senta o dedo no like aí, ajuda a gente, né? O seu joinha impulsiona de maneira orgânica a nossa transmissão no YouTube. Ó, quem der like contempla mais rápido. Só pra avisar, quem der like vai contemplar mais rápido. Pô, agora o pessoal vai pegar o celular até da sogra. Senta o dedão aí no like. Galera, a gente volta a trocar uma ideia aqui na próxima semana. Meu muito obrigado. Até a próxima. Tchau.